Ok, muito boa tarde a todos. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, a gente conta com a ilustre presença da professora Débora Gozo, professora pós-doutora pela Universidade da Alemanha. Ela vai se apresentar melhor. Eu vou começar agradecendo a professora. Eu quero agradecer ao Grupo Acolher, que confiou no nosso trabalho. A gente tem aqui os membros do Endireitando, o Luiz Valério, que é do time da integração. Eu sou a líder de eventos, a Lucineide está comigo em eventos, tem a Vitória do marketing e o Juan, que é o nosso líder nacional. Isso é muito importante, esse trabalho que a galera faz para poder acolher todos os estudantes que entram nas universidades e ficam assim meio perdidos, e a gente dá uma orientação, assim como a gente recebeu lá atrás também, né? Eu quero agradecer também os coordenadores dos cursos de direito das mais variadas instituições do Grupo Ânima. E eu quero agradecer na pessoa da coordenadora da minha universidade, professora Beth. Ela super me ajudou na divulgação do evento, acolheu todos os meus pedidos, as solicitações, né? Professora Beth, muito obrigada. É, Agradecer também as pessoas que aceitaram o nosso convite, estão aqui agora. A gente está com 138 participantes, isso é maravilhoso, é conhecimento para todo mundo. A gente está falando de conhecimento na área jurídica, a gente está falando de ampliação do mercado de trabalho, né? O Estatuto da Pessoa Idosa é um tema muito atual no Brasil, e é sobre isso que a professora vai falar agora. Professora Débora, com a senhora está a palavra nesse momento. Muito obrigada. Adriana, eu só tenho a agradecer a você por esse convite, que já faz tempo, não é que ele está aí meio pairando no ar e agora a gente conseguiu fazer com que ele efetivamente acontecesse. Eu também estou sabendo de todo o trabalho da Beth, não é? Da professora Elizabeth, a coordenadora aqui do Direito aqui em São Paulo, na Unidade Moca. Então vamos aí agradecer, agradeço aí a todos vocês, até o Luiz aí que eu não conhecia, não é? Fiquei conhecendo aí, que se apresentou. E eu acho que é cada vez mais assim importante que a gente realmente veja que a pessoa idosa ela está em tudo quanto é lugar, né? Eu também sou, e daí qual o problema, né? Da gente ir estudar. Eu tenho uma colega, por exemplo, que está, colega não, amiga da faculdade. Eu fiz 40, eu vou fazer 41 anos de formada agora no final do ano. Ano passado, com os 40 anos, todo mundo voltou, né? Assim, o pessoal todo. E aí ela estava, nós tínhamos saído para almoçar, e ela falou assim: imagina só que uma garota vê, ela está na UNB cursando museologia. Ela falou assim: a garota virou para mim e falou assim: o que, que você está fazendo aqui? Que você está tirando o lugar de uma pessoa mais jovem que poderia estar estudando. Ela falou: essa pessoa mais jovem deveria ter estudado mais, porque eu passei no vestibular. Se ela tivesse estudado, talvez ela tivesse passado. Então, é assim: o preconceito é muito grande e eu acho muito importante que as pessoas que também estão aqui, não é, depois acabem divulgando, não é, essas questões do Estatuto da Pessoa Idosa, aquilo que a gente vai falar. Obviamente que o Estatuto ele é muito mais amplo do que aquilo que eu vou trazer aqui, né? Eu estou trazendo assim alguns aspectos daquilo que consta do Estatuto, daquilo que consta na nossa legislação assim em favor da proteção dessa pessoa idosa. Ainda hoje, na nossa aula também lá do mestrado das redes de apoio e cuidado do idoso, nós discutíamos muito essa questão que a sociedade está precisando realmente ver a pessoa idosa, né? Nós somos invisíveis, né? Porque é aposentado, ou então, Luiz, ó, a gente mesmo, né, que prepara o preconceito, que a gente fala assim, né? Ah, olha, eu sou aposentado, mas eu estou estudando. Nossa, você tem todo o direito de você estudar, você está vivo, não é? A gente tem mesmo de participar da vida, participar da sociedade. E quanto mais a gente participa, mais a gente tem rede de apoio, mais a gente provavelmente vai precisar, ou menos precisaremos, assim, de certos cuidados, porque a gente está aí o tempo inteiro ativo, tá? Então, só porque você pediu, Adriana, você falou por causa dos nomes, não é? Então, tá bom, vai. Eu sou pós-doutora pelo Instituto Max Planck de Hamburgo, tá? Doutora pela Universidade de Bremen, também na Alemanha. Eu sou mestre pela Universidade de Münster, na Alemanha, sou mestre pela Universidade de São Paulo, onde eu estudei.
tá? Sou professora titular de Direito Civil da São Judas já há muitos anos, eu estou há 24 anos na São Judas Moca, tá? Sou professora titular, não é, permanente do corpo, não é, de mestrado em Ciências do Envelhecimento, dizendo que nós temos nota 5 pela CAPES, que é a nota máxima, e agora nós conseguimos também a autorização para começarmos o doutorado, né, que é assim um grande, grande feito, principalmente para uma instituição particular, a gente ter conseguido a nota que nós conseguimos. Nós somos assim muito orgulhosos, estamos muito orgulhosos por isso. E eu também coordeno o grupo de trabalho da saúde da mulher na comissão das mulheres advogadas da OAB aqui de São Paulo, sou da Sociedade Brasileira de Bioética, enfim, tá? Só porque no mestrado a minha AUC é sobre bioética no envelhecimento e na morte, né? E claro que a gente vai lidando com essas questões do idoso. Então, as perguntas ficam para depois, né, Adriana? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou então compartilhar a tela com vocês dos slides que eu preparei, e como eu falei, eu preparei para cá, né? Deixa eu só porque ele estava me aparecendo aqui assim, tá? E o tema que nós demos foi o Estatuto da Pessoa Idosa em um país que envelhece, 20 anos da Lei 10.741 de 2003. É preciso falar que agora, dia 1º de outubro, o Estatuto da Pessoa Idosa agora se chama, desde o ano passado, se chama Estatuto da Pessoa Idosa, o nome foi mudado de Estatuto do Idoso para o Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Algumas vezes aqui, mesmo com a lei, eu acabei colocando, porque busquei uma outra lei, né? Estava um pouco mais desatualizada, e aí acabou saindo o idoso, mas todos os locais têm de ter agora, né, na nova versão agora, Estatuto da Pessoa Idosa. E por que isto? Porque a gente abarca melhor também a questão do quê? Da mulher idosa. Esta foi a justificativa para esta alteração, porque inclusive as idosas são a maioria dentro dessa população 60 a mais. Eu acredito que não só no país, não é mais em termos assim de população no mundo, tá? Então, vamos para frente aqui. Opa. Então, eu coloquei aqui, não é? Havia aqui uma estimativa, essa informação continua, tá? Eu atualizei algumas informações que eu já tinha, porque como eu disse também para o Luiz, para quem não ouviu logo, não é, no início, esses slides foram preparados para vocês, mas obviamente que coisas assim que eu já tinha, tá? Elas ficaram, mas eu fui atualizando para ver, elas existem ainda essas informações, mas era tudo recente, tá? Só atualizei ali a data, porque eu gosto de saber se a informação está ali. E estava, né? A ONU, na verdade, ela contava que o Brasil teria mais ou menos uma cerca de 215 milhões de habitantes. Na verdade, o IBGE informa que nós somos 203 milhões de habitantes. Mas vejam, são 43 milhões de jovens, né, representando isso daqui, não vai ter tanta diferença, né? 20% do total. Aí nós temos 65% do total das pessoas dos 15 aos 59 anos, o que abarca aqui também adolescentes, abarca aqui a juventude, não é? E não sei se vocês sabem, né? Existe o Estatuto da Juventude também. Depois a gente, né, que vai até os 30 anos. Daí a gente para, né, de ter estatuto, daí a gente volta para o estatuto a partir dos 60 anos. Então tem aí, aspas, um limbo, não é? Dos 30 até os 59, tá? Mas está ali, são 141 milhões mais ou menos, e nós somos de idosos mais ou menos 15% da população hoje brasileira, mais ou menos 33 milhões de pessoas, e há uma estimativa de que esse número, na verdade, né, que se chegue mais ou menos a 20, 22% de idosos já em 2050 aqui no Brasil, o que é realmente muito, tá? Quando eu nasci, a gente dizia que o Brasil era um país jovem, né? E agora ele é um país que, como está lá no título da nossa fala, que está envelhecendo. E quando a gente lida com pessoas idosas, quando a gente mesmo entra nesta faixa etária, como eu também entrei já, a gente percebe que a sociedade não está preparada para viver ou conviver com pessoas idosas. Daí a importância da gente saber quais são muitas vezes esses direitos da pessoa idosa, tá? Vendo rede de apoio,
né? Eu até vou fazer uma outra palestra sobre, de uma forma crítica, se realmente a família, que é considerada a melhor rede de apoio, né, para o idoso, se realmente ela está funcionando, ainda mais nos dias de hoje, tá? Então, fica aqui. Agora, aquilo até que o Luiz tinha perguntado, né? O ageísmo, né, o preconceito contra a pessoa idosa. Então, vejam, quais são os problemas do idoso ou da pessoa idosa nas sociedades atuais, porque isso não é um problema só do Brasil, é um problema que nós temos no mundo. Embora a gente fale, por exemplo, na Europa, né, o velho continente, isso daqui não significa, não é que porque ele é o velho continente e há muitas pessoas idosas vivendo na Europa, que eles saibam às vezes lidar um pouco melhor do que a gente. Talvez um pouco mais, porque já tem mais contato, né? Mas são sociedades também diferentes da nossa sociedade ou das sociedades que nós temos aqui na América Latina, eu vou falar. Eu estou falando então de México para baixo, né? Não numa divisão aí de América do Norte, Central e do Sul, na América Latina. E aí existe o problema do chamado etarismo, idadismo, ageísmo, que é o preconceito contra esta pessoa que tem mais de 60 anos, tá? Então, chamar de velho ou discriminar, ou aquelas pessoas que aqui em São Paulo, não é? Para quem é de São Paulo sabe, pega o metrô de manhã, né? Que nem eu ontem, né? Fui para o Butantã, para outra unidade, para lecionar, e daí tá assim, né? Na ausência de pessoas nestas condições, o assento é livre. Então tá lá, né? Mulher grávida, mulher com criança de pessoa com criança de colo, idoso, enfim, deficiente. E aí você vê o pessoal assim jovem, né? Dormindo, né, porque coitado, ele está cansado, né? Ele está cansado. Foi dormir tarde assistindo série, né? Às vezes tá bom, vai estava estudando, né? Não vamos também discriminar, não é? Mas uma pessoa idosa, gente, ela já viveu. Não adianta a gente virar e falar assim, que é outro problema de discriminação. Nossa, mas você não aparenta a idade que você tem. Então, eu digo sempre, às vezes a gente não aparenta a idade que a gente tem, porque isso aqui é uma questão genética. Mas não interessa se a gente aparenta ou se a gente não aparenta. O corpo tem esta idade, ele já está desgastado, né? Então, não é porque eventualmente não se aparente que efetivamente a gente não está nesta faixa etária da vida, né? Então, existe um problema de uma vulnerabilidade em relação a esta pessoa, uma fragilidade maior do que pessoas em outras condições, né? Até porque, como eu disse, o corpo ele envelhece e as comorbidades vão aparecendo. Às vezes mais, às vezes menos, mas tem coisas que realmente são mais típicas de uma pessoa idosa do que uma pessoa mais jovem. Mas, claro que tudo vamos dizer assim, é passível de existir num ou no outro. Mas o idoso, eu tenho dito sempre, a pessoa idosa, ela está numa faixa aqui da vida e o jovem, não é a criança, o bebê, o adolescente, ele está aqui. São as nossas duas fases de vulnerabilidade maior na vida. Se a gente está pensando aqui em condições normais, né, de temperatura e pressão, que a pessoa está relativamente bem, tá? De qualquer forma, a criança pode estar muito bem, mas ela é mais vulnerável, porque ela ainda não está formada. O idoso, ele é mais vulnerável, porque obviamente que ele já vai chegando mais perto do fim da vida, não é? a, o corpo vai mudando, né? Porque vai mudando mesmo. A gente, de repente, não consegue fazer o que a gente fazia aos 20 anos, e tem muita gente que se ressente disso, né? E não aceita, porque quer mostrar para o mais jovem: olha, eu ainda posso. Então, é difícil também para o idoso, às vezes, aceitar que há certas limitações. Não adianta, elas existem, existem até para a pessoa adulta, que é o que eu digo, né? Existe uma falta de empatia muito grande em relação a esse idoso, de não se entender a situação dele. E não estou falando só em termos da sociedade, até dentro da própria família, né? E aí a gente tem visto, eu tenho trabalhado muito também com essa questão, e até porque nós estamos no setembro, não é, amarelo, prevenção, não é, ao suicídio, e a gente tem visto, a gente estudando isso, não é, que a taxa de suicídios entre os mais velhos, ela tem crescido, não é? E é um problema sério. Eu digo sempre que depressão, e eu já cuidei de pessoas com depressão, gente. Depressão é um problema muito sério. Primeiro, porque às vezes a gente não consegue detectar logo de cara, passa-se por médicos e médicos e médicos e a gente não consegue detectar aquilo.
né? Aquela tristeza e tudo, e a gente vai ignorando, vai deixando de lado essa pessoa que está enchendo, é velho, né? A gente sabe, então a gente precisa começar a ter empatia, porque o jovem de hoje será o velho de amanhã. Então é bom a gente começar a pensar nisso. Outro dia eu falei isso para uma moça, uma vendedora de uma farmácia aqui em São Paulo, que virou para mim e falou assim: Ah, você deixa. Eu estava lá esperando, né, gente? Estava lá esperando. Aí ela virou e falou assim: Ah, será que eu posso atender ele? Era um rapaz, tá? Eu não sei se ela tinha interesse ou não nele, né? Mas ela falou assim: É o rapaz ali. Posso atender? Porque ele já está esperando há muito tempo. Eu falei para ele: Nossa, eu falei para ela: Até você poderia, né? Mas a lei me garante prioridade. E ela falou: Mas ele já está esperando há mais tempo. Eu falei para ela: Mas eu não tenho tanto tempo de vida que nem ele vai ter, né? Tudo bem, gente, eu fui chata, né? Porque eu acho que é assim, lidando com idoso, eu tenho de saber o que as pessoas fazem por aí, né? Não dá para fazer de conta que não é, né? Então vamos ver o que acontece. Onde que a coisa tá pegando, né? E daí ela me atendeu, ele falou para mim tudo bem, ele foi super educado. E aí ela começou a resmungar. Ela começou a resmungar que tem gente que não entende, que ela devia ter atendido ele. Eu falei: Você está falando para mim essas coisas todas que você está falando? Porque, obviamente, que você está falando para mim. Falei para ela: Então é assim, eu espero que quando você chegar na minha idade, que você não passe por aquilo que você está fazendo eu passar. Mas se você tiver de passar, que você se lembre como você tratava as pessoas a quem você atendia lá, né, no caixa da farmácia. Porque a gente não pensa que a gente vai chegar lá. Quando a gente tem 20, a gente pensa que uma pessoa de 40 já é idosa. E, gente, o envelhecimento ele é um processo. Ele não começa aos 60, ele começou muito antes disso, né? Há estudos que demonstram que a gente já começa mais firmemente no envelhecimento já a partir dos 45 anos. Alguns já indicam antes. Então é assim, vai ao geriatra, tem gente que pode falar assim: como assim vai ao geriatra? Porque ele é a pessoa mais especializada realmente para cuidar de um corpo que está envelhecendo. Eu não preciso esperar chegar na velhice mesmo para fazer isso. Falta também no nosso país, gente, alteridade, a gente se colocar no lugar do outro. Não é só entender a problemática do outro com a empatia, mas é nós nos colocarmos no lugar do outro. Eu acho que isso faria com que nós melhorássemos muito o que às vezes a gente vive. Tá? E existe, como eu disse ali ligado, né, a questão do suicídio também, a solidão, né, um isolamento social, tá? Que é de extrema importância aqui. Visto aqui também, só para introduzir aí a matéria para vocês, né, existe uma violência muito grande contra a pessoa idosa. Ela é vulnerável, não é? Ela não tem muitas vezes a força que tem um jovem, muitas vezes para ela se livrar de uma violência física. Mas uma das grandes, ou a maior violência, né, pela qual passa a pessoa idosa é justamente a violência financeira, a violência patrimonial. E não vamos aqui nos enganar. Todas essas violências que estão sendo trazidas aqui nesse meu slide, gente, elas são praticadas, eu não tenho estatísticas, mas por aquilo tudo que eu leio, por aquilo tudo que eu vejo em IBGE, em outras estatísticas oficiais, falei no primeiro semestre também lá para o Ministério de Direitos Humanos, a gente teve lá um evento, não é? Para detectar a questão do ódio, preconceito contra a pessoa idosa e tudo. E aí eu fui muito mais a fundo nessas questões e a gente vê que ela é a maior e ela é a maior parte dela é praticada realmente pelos parentes. Qualquer uma dessas daqui, tá? Então a gente tem visto que a maior violência hoje praticada contra o idoso é a violência financeira, né? Aquele bendito cartão que de repente o neto vai lá, o filho vai lá e fala: Não, mas eu faço para você, eu vou ao banco, e daí tem o consignado, né? Que hoje de manhã também a gente falava, o bendito do, né? Do crédito consignado, e o coitado do idoso acaba endividado sem ter feito uma única dívida, mas com os parentes fazendo a dívida por ele. E os bancos vivem muito disso também, né? Então é meio assim também institucionalizada a questão. Existe uma violência psicológica também muito grande contra o idoso, uma violência física contra esse idoso, violência doméstica, todo mundo sabe, né? Violência sexual, e eu tenho relatado um fato que eu tenho conhecimento de um neto que estuprou a própria avó, tá? Gente, será que a gente precisa disso? Sei, né?
é complicado isso, né? Mas, enfim, nós temos ali também, vamos ver se a gente consegue, precisava desligar aqui. Laís, acho que você está com o áudio ligado. Laís Ingrid, você pode desligar, por favor? Não está nem ouvindo. Opa, obrigada. E aí nós temos o quê, gente? Entrando na Constituição, e acho que a base para tudo isso que eu vou falar tem a ver com o bendito desse princípio que é tão falado, tão falado, tão falado, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que a gente poderia resumir como sendo o quê? Ele é multívoco, né? Ele tem várias possibilidades de uma conceituação, mas nós poderíamos também resumir isso tudo aqui a quê? Respeito, né? A um respeito que eu vou ter pelo outro. E aí entra também um pouco de empatia, entra a questão da alteridade. E ele é considerado como um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. Né? Tá aqui o inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Tá? E aí ele vai se espraiando, não é, pela Constituição, e aí a gente passa pelo artigo 5º, não é? Todos são iguais, então vejam, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Isso significa que a pessoa idosa também é igual. Na verdade, até no artigo 3º da própria Constituição, no inciso 4, nós temos ali a questão do quê, né? De que nós queremos, aliás, no inciso 1 já, né? É constituir um dos objetivos da nossa república é constituir uma república justa, solidária, não é? E no inciso 4 vem lá a proibição de qualquer forma de discriminação em relação à idade, em relação ao sexo, em relação à raça, em relação a credo, enfim. Nós temos realmente uma Constituição, a lei maior brasileira, ela é extremamente, ela é extremamente contra qualquer forma de discriminação. Mas eu digo sempre, a lei só não basta. Não basta a gente ter uma lei bonita. Hoje de manhã o professor Montiel, que é um psicólogo que leciona comigo ao C, só que nós aí, diferentemente da graduação, né, nós dois estamos juntos na sala de aula, ele falava assim, gente, nós temos leis demais. Temos. Elas precisam ser mais efetivas. Por isso que eu trago sempre isso daqui. E na própria Constituição nós temos ali a questão do quê? No artigo 226, ou nos artigos 226 e seguintes, a questão do quê? Família, criança, adolescente, jovem e do idoso. Sendo que a família é a base da sociedade. E a família é a maior rede de apoio que esse idoso tem, inclusive por conta do Estatuto da Pessoa Idosa. E uma coisa que eu acho muito importante, por isso que eu trouxe aqui o 229, é que no primeiro momento ele diz o dever dos pais de assistir os filhos, criar e educar os filhos menores, mas daí vem o quê? Qual é o papel dos filhos maiores? E vamos lembrar que somos maiores a partir dos 18 anos. Tem o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade. Eu não tenho o dever de amar, eu tenho um dever de cuidar, o que é diferente. E tem gente que nem isso faz. Né? E lidando com essa questão, a gente percebe muito isso. E uma outra coisa que eu chamo também aqui a atenção é para o 230, tanto no caput quanto no parágrafo único. A família, vejam só, a família, a sociedade e o Estado. O Estatuto vai falar a família, a comunidade, a sociedade e o Estado. Tá? Tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo o direito à vida. Olha, é só a gente pensar na pandemia, a gente vai pensar se o direito à vida da pessoa idosa foi efetivamente garantido ou se o que a gente teve, num certo sentido, foi uma forma de mistanásia. Para quem não sabe qual é o termo mistanásia, pertence à classe de eutanásia, ortotanásia, distanásia. Mistanásia é uma prática, muitas vezes por parte do próprio Estado, de não dar atenção a determinada população e, com isso, ele causa a morte dessas pessoas. Né? Então, é um outro tipo de morte, mas é uma morte também e tem um título para isso, mistanásia. Tá? E vejam ali, então, o parágrafo 1º, né, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. A importância aí, então, dessa família. E aí eu entro com vocês aqui já no Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Não vou ficar repetindo aqui para a gente poder entrar justamente em temas, não é, mais pontuais,
mas vejam ali, tudo, não é, que está lá na Constituição está reproduzido aqui. O artigo 1º fala que é idoso quem tem mais de 60 anos, e o artigo 2º reproduz ali a questão dessa parte inicial aí da Constituição que eu falei a vocês, e o artigo 3º também, em parte, reproduzindo aqui o artigo 6º, que eu não trouxe aqui, da Constituição. Se o artigo 5º fala sobre os nossos direitos individuais fundamentais, o artigo 6º cuida justamente dos direitos sociais fundamentais, tá? Então, vem ali uma repetição praticamente da Constituição. Vejam, este idoso, de acordo com o ordenamento, tem muita gente que não sabe. E outro dia veio uma pergunta assim, uma ex-aluna me mandou uma mensagem assim, minha avó vai ser internada, vai ter de ser operada. E eles estão dizendo que ela não pode ter acompanhante. Como que não pode ter acompanhante, gente? Claro que pode. E deve ter. Criança não tem? Por que uma pessoa acima dos 60 anos não pode ter um acompanhante? Como eu disse, ela está mais vulnerável. Ela está mais vulnerável. E se ela quiser ter um acompanhante, ela tem direito de ter um acompanhante, gente. Tá? Da mesma forma que ela também tem o direito do quê? De ter um atendimento preferencial imediato e individualizado. E vejam, órgãos públicos e privados. Tá? Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento de um atendimento asilar. O asilar hoje, gente, o asilo, a gente não usa mais a expressão asilo, né? A gente usa uma abreviação ILPI, que é o que? Instituição de Longa Permanência para Idosos. Então, nós temos ILPIs públicas e ILPIs privadas. Cada prefeitura, né, os subprefeitos, prefeitos e tudo tem de ter, por exemplo, uma casa de atendimento a essas pessoas. Tá? Mas não se tem atendimento, e LPI, né, não se tem para todo mundo que precisaria disso. Tá? E uma coisa também super importante, a nossa sociedade está envelhecendo muito e nós já temos aqueles idosos que são diferentes daqueles que têm 60, que são os chamados idosos longevos. Então, por exemplo, aqui na USP, né, na Universidade de São Paulo, a professora Maiana Zatz, que é bióloga, mas que tem se dedicado a muitos estudos com células-tronco, tudo, agora ela estuda os idosos longevos. E ela está criando um banco, certo, importantíssimo, genético, né, de genética, para a nossa população, porque nós somos muito miscigenados, né, então ela está fazendo todo esse levantamento, investigando pessoas que são longevas, 80 a mais, não é? Para saber por que isso daí está efetivamente acontecendo. Isso é um dado importantíssimo para nós, né? Para questões até de políticas públicas. E é bom a gente saber que essa pessoa tem prioridade no atendimento. E eu tenho lutado por isso. Eu tenho lutado por isso, tá? E tenho conscientizado, quando vou a laboratórios levando os meus 2 longevos aqui, meus pais são super idosos, papai vai fazer 96, minha mãe vai fazer 89, tá? Tenho cuidadora em casa, agora ela não está aqui, dispensei, certo? Porque tem horário também, né? Mas é assim, quando vou acompanhar, às vezes eu tenho de falar para as pessoas, meu Deus do céu, mas você tem direito. Como assim tem direito? Porque acima dos 80 anos, seu pai tem direito de ser atendido antes. Se eles estiverem todos na mesma condição, né, gente? Se é uma situação de urgência, é urgência. Mas nós precisamos conhecer os direitos. O direito, ele não vai acolher quem dormir. Não vai. Gente, a vida de uma pessoa não espera. Vamos pensar nisso. A vida de uma pessoa não espera. E uma pessoa idosa não, né? Vejam, nós temos também os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais dos idosos, e isso já desde 94, que foi a primeira lei que surgiu, na verdade, na proteção do idoso. O estatuto é de 2001, aliás, 2003, tá? E daí nós temos ali os direitos fundamentais de novo, né? O direito à vida, obrigação do Estado, reprodução em parte daquele artigo 5º da Constituição, e aqui a gente tem os direitos fundamentais dele, tá? Por exemplo, o respeito à inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral, da autonomia, não é? Autonomia, ele poder decidir por ele mesmo, que é diferente do que? De uma independência por parte dessa pessoa idosa. Independência para ela poder se locomover muitas vezes, e às vezes ela não tem essa independência para fazer as tarefas normais da vida. Então aí existem escalas, não é? Para se saber até que ponto ela é dependente,
no sentido dela poder desenvolver as atividades, por exemplo, de andar, de ir a uma farmácia, de fazer uma compra, dela poder eventualmente fazer uma comida, não é? Enfim, isso é independência. E a autonomia dela, as funções cognitivas dela permitem que ela ainda resolva por ela mesma, tá? Embora, em relação à pessoa dela, Estatuto da Pessoa com Deficiência diga que ela tem toda a condição de responder, tá? Mas isso é uma outra história para uma outra aula, tá? E que é importantíssimo, porque agora, ano passado, o Estatuto da Pessoa Idosa resolveu um problema muito sério que nós estávamos tendo quanto à questão da capacidade dessas pessoas, tá? E aí, gente, nós temos no Estatuto do Idoso o artigo 12, que vai trazer uma proteção maior para essa pessoa em termos do quê? De pedido de alimentos. Mas eu vou dizer a vocês também, nós temos tido muito pouco pedidos de alimentos, porque muitas vezes esse idoso, quando ele chega para falar assim, porque eu estou precisando de ajuda, não é? Meus filhos não estão ajudando, eles também não querem ingressar com pedido contra os filhos. E aí, se ele não quer ingressar com pedido contra os filhos, daí também não tem como você forçar. Mas existe uma facilitação para pedido de alimentos em relação aos idosos, que é assim: ele pode escolher o filho que estiver melhor de vida para exigir dele o pagamento integral daqueles alimentos, daquilo que ele necessita para a vida dele, e daí esse filho que pagou, aí ele se vira para receber dos outros. É direito dele ingressar com direito, chamado direito de regresso contra os irmãos, para receber aquilo que ele pagou a mais em nome dos outros. Mas para a finalidade de manter a vida dessa pessoa, a qualidade de vida dela, o status, na verdade, porque é isso que a gente tenciona aqui, ele pode pedir, essa pessoa pode pedir para um só dos filhos. Isso não acontece em relação, por exemplo, a filhos menores ou a pessoas que não estejam nessa categoria de 60 a mais, tá? Então, isso daqui é um diferencial importantíssimo e que nem todo mundo sabe, tá? E mais, gente, eu participei também de uma audiência pública do CNJ agora no final do semestre passado, e uma juíza de Brasília chegou a me dizer, porque eu tenho lutado também por essa questão, para que o cuidador efetivamente dessa pessoa, o familiar, porque muitas vezes é o familiar, esse é a pessoa de referência do idoso, ele tem a legitimidade para ingressar em juízo com este pedido, né? Porque ele é que está fazendo os gastos, muitas vezes em nome desse idoso, para que ele possa fazer isso. E ela me disse que no Distrito Federal eles têm aceitado esse tipo de pedido. O idoso está junto, mas quem elabora realmente tudo, quem está ali participando de tudo, é a pessoa que efetivamente cuida do idoso, o familiar que cuida. Além, é claro, que tem ali um cuidador. Eu conheço aqui em São Paulo um único caso em que isso daqui foi aceito. Tá? Mas pelo menos é assim, já tem uma abertura. Nós precisamos trabalhar para modificar essa norma. Tá? Nós temos aqui também, tá? E aí a gente entra um pouquinho só no Código Civil, tá? No campo da sucessão testamentária, tá? A possibilidade do ascendente, e muitas vezes esse ascendente é um idoso, deserdar o descendente. Quando houver o quê? O que me interessa aqui, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Quantos idosos não estão abandonados nas instituições de longa permanência, tá? E, gente, abandono de idoso é crime. Não pagar os alimentos quando fixados é crime. Deem uma olhada ali no 244 do Código Penal, é crime, tá? Então é assim, são um conjunto, né, um conjunto de normas aqui que nós temos que abarcam aqui essa proteção dessa pessoa a partir também do Estatuto da Pessoa Idosa, tá? No Código Penal, vejam, aqui também, né, muitas pessoas não conhecem, eu falei 244 em relação aos alimentos, que agora eu vou falar para vocês dessa proteção também mais específica no Código Penal, porque ela também está em termos no Estatuto da Pessoa Idosa, que é o 133, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Veja, aqui é qualquer pessoa, mas olhem ali, tá, o que nós temos como aumento de pena no parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3 se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor, ou vem aqui
Se a vítima é maior de 60 anos, peraí. Se a vítima é maior de 60 anos. Isso aqui foi introduzido também pelo próprio Estatuto da Pessoa Idosa. Portanto, é recente essa, se a gente for pensar em termos de tempo, não é? Essa introdução no Código Penal. Nós falamos também de um abandono afetivo inverso ou reverso, né? Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar que às vezes os pais abandonam os filhos, né? Daí os filhos vão ao judiciário para pedir danos morais porque foram abandonados, e a gente percebe que os idosos têm sido muito abandonados pelos familiares que têm de cuidar deles. Como eu falei, você não é obrigado a amar, você é obrigado a cuidar. Mas como cuidar dá trabalho, a gente não faz às vezes nenhuma coisa nem outra, né? Nem ama nem cuida, a gente simplesmente desaparece porque é mais fácil, a gente pensa que tudo bem, a gente desapareceu, não estou sabendo, lavei as mãos, né? Não é bem assim. E tem agora um projeto de lei que eu torço, gente. Eu torço para que ele seja aprovado. Porque se ele for aprovado, eu garanto que vai ter muito mais filho interessado em tomar conta de pai e de mãe. Por quê? Porque efetivamente algumas coisas não vão acontecer em termos de uma responsabilidade civil, tá? Então vejam aqui, eu trouxe aqui, tá? O que vai acontecer se ele for aprovado? A pessoa idosa tem direito à manutenção dos vínculos afetivos com a família, dos vínculos sociais com a comunidade em ambientes que garantam o envelhecimento o quê? Saudável. Aos filhos incumbe o dever de cuidado, isso já disse o STJ, amparo e proteção da pessoa idosa. A violação do dever previsto no caput deste artigo constitui ato ilícito e sujeito infrator à responsabilização civil por abandono afetivo nos termos do artigo 927 do Código Civil, porque ali a gente começa, né, a parte da responsabilidade civil. É justamente esse artigo que vai falar de uma forma geral sobre a questão dessa responsabilidade. Este projeto, eu espero, seja votado em breve. Ele surge um pouco antes de toda a pandemia, né, e daí, é claro que ficou aguardando. Mas ele vai ser, essa norma, então, vai ser introduzida no Estatuto da Pessoa Idosa. Existe um outro projeto também, gente, esse daqui eu acho um absurdo. Tenho perguntado para idosos quando eu faço palestra para o povo idoso, não é? O que eles acham de ser adotados? Como assim ser adotado? Pois é, tem um bendito de um projeto de lei para garantir aí a pessoa idosa poder ser adotada. Gente, adoção não é para uma pessoa idosa, não é? Nós já temos normas suficientes para a proteção dessa pessoa idosa. Eu não vou aqui fazer grandes julgamentos sobre o caso, não é, que resultou aí nesse projeto de lei conhecido como Lei Dona Cotinha, um caso que aconteceu no Distrito Federal e que ensejou aí esse projeto de lei, porque existe o LOAS, não é? Que é aquele dinheirinho ali que o idoso pode receber, não é, para ajudar ali um benefício, não é, de prestação continuada que ele pode receber, e esse benefício é de um salário mínimo, né, 1.300 e pouco no Brasil, 1.550 aqui no estado de São Paulo, né, porque a gente pode ter diversidade de valores do salário mínimo. E vejam então, se eu adotar um idoso, eu posso também pedir esse BPC em nome dele, né? Porque na verdade eu estou com ele ali. Estou cuidando dele mesmo ou eu estou pegando dinheiro dele? Isso que eu falei. É uma possibilidade de uma violência maior também e de eventualmente um abandono. Porque uma vez eu tendo sido adotada, gente, ninguém mais, certo, vai poder falar nada, né? Porque eu tenho ali alguém que vai ser o responsável, então, por mim. O Estado, então, cai fora, né? Isso aqui é um assunto muito sério que não está sendo debatido, que não está sendo debatido. Eu espero que esse projeto aqui venha a ser arquivado, porque ele é um verdadeiro absurdo. Tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é? Eu falei, ele traz ali algumas questões que hoje poderiam ainda ser consideradas em relação ao idoso. Uma tomada de decisão apoiada, por exemplo, que não serve só para idoso, tá? Serve para pessoas mais jovens também. A tomada de decisão apoiada, eu mesma vou ao judiciário e falo o seguinte, olha, eu trouxe aqui 2 apoiadores, quero que o judiciário, não é, homologue aqui esse meu pedido, porque eu não me sinto mais em condições hoje, pelo menos, estou passando por um quadro, às vezes, de doença, isso e aquilo, de resolver questões patrimoniais como eu resolvia antes. E o juiz pode decidir, então, por me dar aquela TDA, a tomada de decisão apoiada. Mas quando se trata de curatela,
A curatela, tá? Ele é uma medida de proteção para maiores incapazes e por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que entrou em vigor em 2016, dia 6 de janeiro de 2016, essa pessoa ela só é protegida em relação ao patrimônio dela. Em relação à pessoa dela, ela não era. Então, nós temos vários casos no Brasil todo de pessoas que têm Alzheimer, que é um tipo de doença, não é, de demência, que acomete mais pessoas idosas, mas a gente sabe que existe também o Alzheimer precoce, tá? E essas pessoas, os familiares, vão ao judiciário, pedem a curatela desse seu parente, o judiciário concede, é feito todo um procedimento de interdição, tudo bem, sem problema, é caso realmente de colocá-la sob curatela, proteção, só que em relação à pessoa dela, ela estava desamparada. Então chegava assim na hora dela ter de decidir, vocês imaginem uma pessoa com Alzheimer que já não tem mais nenhuma função cognitiva ali, né? Ele não pode às vezes nem se olhar no espelho porque ele se assusta, né? Porque pessoas com demência, elas se assustam muitas vezes com o espelho. Falei disso também recentemente num vídeo meu lá no Instagram, né? Isso é comprovado. Vocês imaginem uma situação dessas, essa pessoa tem de dizer se ela concorda ou se ela não concorda com o tratamento. Então, os juízes aqui em São Paulo, falo por São Paulo, tá? Estavam fazendo o quê? Dando nó em pingo d'água e o MP também estava ficando quieto, né? Em razão do caso concreto. Olha, a gente estende, então, na atuação do curador também a pessoa do curatelado. O Estatuto da Pessoa Idosa foi alterado. Mas não basta só o Estatuto da Pessoa Idosa, gente. Claro que aqui o nosso ponto é esse. Mas quando eu vi isso no ano passado, fiquei feliz da vida. A introdução para quem já tem o estatuto, né, na versão de 2023, já está lá. O médico agora ele é obrigado a perguntar para o curador o que é para fazer. Só se não tiver curador, ele vai buscar a família. Isto se essa pessoa, então, não tem condições, porque o próprio Código de Ética Médica, ele diz que é a própria pessoa que tem de dizer. Só no caso dela ter indicado um procurador para essas finalidades, porque existe isso, ou se ela tem diretiva antecipada de vontade, em que ela diz já de antemão o que ela queria, que daí, teoricamente, eu não precisaria consultar. Mas em relação à pessoa idosa, esta alteração que o Código Civil sofreu nos artigos 3º e 4º, principalmente, ela está resolvida desde o ano passado, graças a Deus. Tá? E aqui a gente tem aquilo que eu mencionei, né, do LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, né, que garante, então, aqui um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida. Opa, peraí, deixa eu voltar lá. De tê-la provida, preciso levantar aqui o meu isto, por sua família, conforme dispuser a lei, tá? Deixa eu baixar aqui de novo. Pronto. Tá. Gente, olha, esses daqui eram, assim, alguns dos aspectos, vou parar de compartilhar, estou dentro do tempo, tá? Que eu queria ter trazido para vocês, coisas que estão no Estatuto, coisas que estão relacionadas aqui ao nosso Estatuto da Pessoa Idosa. É muita coisa para falar em pouquíssimo tempo, né? Então, eu opto sempre por aprofundar um pouco em algumas questões, porque não dá para falar de tudo, não é? Se a gente fosse pensar em termos de estatuto, existe um direito à educação, né? O Luiz está aí. Essa pessoa tem direito, sim, a uma educação continuada, gente. Não era para acontecer o que aconteceu lá em Bauru, aqui no estado de São Paulo, não é? Que aquelas duas garotas, e não era nem caso de uma pessoa idosa, não é? Fizeram bullying com uma pessoa de 40 anos que estava voltando a estudar, ou melhor, estava começando os seus estudos universitários com aquela idade. Como ela mesma disse, ela não teve chance de estudar antes, não é? Você tem um direito ao trabalho, você tem direito à moradia, você tem direito à saúde, mas é tudo aquilo que está lá como um direito social fundamental na Constituição, só que daí voltado mais especificamente para as questões da pessoa idosa, porque, como eu disse, ela tem certas características que uma pessoa adulta não tem, não é? Mas é claro, depende do adulto também, se ele tem mais comorbidades ou se ele tem menos comorbidades, né? Então,
Eu agradeço aí a paciência de vocês. Estou aqui à disposição para aquilo que eu souber, também não sei tudo, tá? Mas para responder aquilo que vocês tiverem de dúvida. Obrigada. Muito obrigada, professora Débora. Foi muito bom ouvir a senhora. Parabéns pelo tema que trouxe aí para nós, agregou bastante. E alguns colegas relataram para mim que o áudio da senhora estava um pouquinho baixo. Para mim, tá bom. Se a senhora puder aumentar o da senhora um pouquinho para que eles ouçam um pouquinho melhor, eles agradecem nós também, tá bom? Tá tudo. Eu vou tentar chegar mais perto, então, do computador, tá? Tá bom. E, Adriana, nós vamos ter perguntas? Sim, a galera adorou o tema, eu também, até eu tenho uma pergunta. Posso começar então, professor? Depois Tá eu bom. tenho uma aqui também, hein? Eu tenho caso na minha família de filho que fez crédito consignado no nome dos pais. Pergunta: legalmente tem como um irmão, por exemplo, entrar na justiça para tentar reverter esse crédito consignado, sabendo-se que o idoso foi lá e assinou, mas o idoso está arrependido e o idoso informa que foi coagido? Pois é, Adriana, não tem como alguém agir em nome desse idoso. Veja, ele inclusive foi, assinou, depois ele se arrependeu. Muitas coisas a gente faz na vida e a gente se arrepende, certo? A gente sabe que filhos, não é, chegam para os pais, que eles, né, fazem os pais ficarem com coração mole, não é? É, a gente sabe de tudo isso, mas essa pessoa também tem de saber o que que ela está fazendo. Então, eu acho muito difícil, Adriana, sinceramente, tá, você conseguir modificar essa situação no judiciário, mas veja, eu não vejo com legitimidade esse irmão para que ele haja em nome dos pais. Até porque os pais foram assinar esse documento. Se eles não tivessem ido, se tivesse havido algum outro tipo de situação, por exemplo, uma procuração, vamos dizer assim, eu passei uma procuração, né? Eu vivi muito tempo fora, você sabe disso, não é? E muitas vezes fico fora. Agora a situação aqui em casa é diferente, não dá para ficar saindo tanto por conta dos meus dois super idosos aqui, mas sempre fiquei muito fora também do país. Então, meu pai principalmente era o meu procurador. Então vamos dizer que ele fizesse alguma coisa que me prejudicasse financeiramente. Porque você tem de confiar também no procurador, mas ainda confiando as coisas acontecem, não é porque é família que não acontece, acontece. E como eu falei, acontece e parece que é o que acontece mais, porque a gente está próximo e porque a gente confia, certo? Como é que eu ia virar e falar, não, mas não foi isto? Você entende? Então, eu acho muito difícil, mas menos ainda, alguém agir em nome desses idosos. Eles deveriam ir, mas eu acho assim, a chance de reverter esse quadro é muito pequena, porque eles se arrependeram depois, mas num primeiro momento eles foram. E provar uma coação, Adriana, é muito difícil. É assim, é o pior dos vícios do consentimento, é o pior dos vícios do consentimento, né? Tá no Código Civil, para quem quiser, artigos 151 e seguintes. Para se provar uma coação, eu tenho de provar que realmente o dano era iminente, que eu fui ameaçado, né, no meu patrimônio, ou que a minha pessoa foi ameaçada, ou que, por exemplo, pode ser até o pet, né, uma ameaça ao pet, pode ser uma ameaça a um amigo, isso tudo está previsto na lei, tá? Mas você precisa comprovar isso. Será que essas pessoas, eu me pergunto aqui, conseguiriam comprovar isso? Porque além disso, eu tenho sexo entra em jogo, porque uma mulher reage diferente do que um homem, né? Porque a força física também é outra. Entra em jogo qual é a saúde dessa pessoa. Ela está fragilizada por conta de uma doença? Entra em jogo idade. Mas aí a gente poderia dizer, bom, é vulnerável, porque é um idoso, não é? Mas não é sempre o idoso vulnerável. Você entende? Então, eu não acredito, sinceramente, eu particularmente, por isso que você relata. Nós não sabemos o caso todo, certo? Então é assim, as respostas são sempre muito no, né, talvez, não sei, porque não dá para a gente saber o caso inteiro, mas
por aquilo que você relata, eu não acho que haja chance de reverter esse quadro. Existe a lei do superendividamento, a pessoa se superendividou e aí ela vai ter então só uma parcela, não é, daquilo que ela recebe, por exemplo, de aposentadoria, que vai ser usada para pagar esse empréstimo. Eu entendi. A questão é informação e conhecimento mesmo, né, professora? Porque essa situação que eu relatei, eu acho que ela é uma das mais comuns que acontece na vida dos idosos em se tratando de Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, professora. De nada, Diana. Professora Débora, ó, eu tenho uma pergunta, quero saber da opinião da senhora. A senhora falou sobre a exclusão, né, contra a pessoa idosa. Ela é recorrente a cada dia, estamos sempre vendo aí estampado em todos os jornais, né, principalmente na mídia de TV, e sendo tanto no aspecto patrimonial, psicológico, financeiro, dentre outros. A partir dessa reflexão, o que que a senhora opina sobre as leis que amparam o idoso? Ela é eficaz de fato? Ou ela é simplesmente uma cortina que se esconde atrás? Olha, acho que é assim. Tem lei no Brasil que pega e tem lei que não pega, né? Brasil, eu digo que ele é um país estranho, né? Porque não é assim, a lei foi votada, entrou em vigor e não interessa se ela pega ou se ela não pega, ela tem que ser cumprida. A lei, o Estatuto da Pessoa Idosa é cumprido? Não. E em coisas básicas, ele não é cumprido, tá? Eu luto para que ele seja cumprido, eu luto. E luto assim, no dia a dia mesmo, tá? Principalmente em favor dos direitos dos meus pais. Né? Outro dia o convênio ligou para mim, a ouvidoria, porque eu não perdi tempo. Eu falei, eu estava lá, estava acontecendo coisas. Meu pai, falei para eles, ele não tem 2 meses para esperar uma consulta. Ele tem quase 96 anos, ele vai fazer 96 mês que vem. Eu falei, eu posso esperar 2 meses? Ele não pode. Não, eu sei que a ouvidoria geral me ligou e eu falei, vocês, é um convênio em São Paulo especializado em idosos, tá? Eu falei assim, vocês são os primeiros a não respeitarem o que está na lei, eu não sei quantas vezes que eu já falei. Então, assim, a lei, ainda hoje de manhã eu também falava justamente na nossa aula do mestrado, ela é eficaz? Não, não está sendo eficaz. Então, qual é o problema que eu vejo aqui, tá? Eu vejo um problema de falta de informação, que foi o que a Adriana falou há pouco. Comunicação. Nós quase não falamos sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Por isso que eu estou achando maravilhoso, outubro, que vai fazer 20 anos esse estatuto, né, que ele entrou em vigor, foi aprovado e entrou em vigor, que a gente fale mais sobre esse tema. Porque eu me preocupo como idosa, na hora que eu ficar mais idosa, porque eu estou no comecinho, mas na hora que eu ficar mais idosa, se efetivamente eu terei uma lei que está sendo cumprida pelos órgãos públicos e pelos órgãos particulares. Certo? Que eu tenho o direito de existir nesse mundo. Enquanto eu existir, eu estou aqui viva. Então, se eu não tenho uma família que possa me amparar, que a comunidade me ampare, que a sociedade me ampare e que o Estado me ampare. Não é? Ah, mas não tem lugar para todo mundo. Ah, porque é uma questão de recursos. Bom, recursos eu não sei, mas eu acho que o país tem. É só a gente parar com certas práticas que talvez a gente venha a ter recursos. Por isso que eu falo que lá na Europa, uma questão de corrupção estatal, principalmente em alguns países, eu vivi muitos anos na Alemanha, morei lá, estudei lá, foram 6 anos direto lá, para não contar todo o meu outro tempo, né? Sou casada com um alemão, então é assim, meu contato é direto. Quando você tem um caso de corrupção, esse dinheiro da corrupção, ele sai do povo. Ele sai de políticas que poderiam ser instituídas, né, para a população. Então, eu acho que a gente precisa mudar, a gente precisaria ser outro país, para que a gente pudesse começar a pensar na eficácia de determinadas circunstâncias. Fizeram um paralelo de cedo que eu vou aproveitar. E o ECA? A pergunta foi de uma pessoa que está ligada aí às questões da escola da maturidade, não é? da Anima, tá? O ECA, a gente sabe que ele é efetivo. O Estatuto da Pessoa Idosa também é que nem o ECA? Não, não é. Eu me preocupo muito mais com aquele que é o futuro da sociedade do que com aquele que, né? Pô, daqui a pouco você já está morto. O que você está querendo? Você está aposentado. Por que a gente tem de se aposentar?
Tudo bem que eu tenho até esse direito de me aposentar se eu quiser. Tenho vários colegas de turma que já estão aposentados. Eu acho cúmulo. O que eu vou ficar fazendo, gente? Acho que uma hora eu ia cansar de ficar vendo filme, série, saindo, passeando, não sei. Né? Eu não me vejo nessa função. Eu vejo assim, eu digo que eu não quero morrer na sala de aula, porque senão, com hoje em dia, né, com celular vão marcar tudo. Mas, respondendo diretamente, não é eficaz. Não é. Falta muito, falta educação, falta conhecimento, falta divulgação do que está aí. Por isso que eu digo assim, cada vez que eu faço uma palestra, eu falo, divulgue isso daqui para as pessoas que você conhece. Tá? Não guarde para você. Fale que existe o Estatuto da Pessoa Idosa. Fale que o idoso tem direitos. Porque amanhã é você nessa situação, não é? A questão da alteridade, né, professora, que a senhora citou várias vezes, né? Alteridade. Exato. Coloque-se no Ô, lugar do outro. Pro, posso passar para a pergunta do próximo estudante? A Professora, a senhora Giovana vai fazer Vitória. ficar aberto. A Giovana Vitória quer fazer uma pergunta. Giovana, você tem a palavra. Obrigada. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde. A minha dúvida é sobre a senhora falou no comecinho sobre a questão da depressão e tal, né? Na minha família, minha avó tem e a gente não sabe muito como lidar, porque não parte dela, né? Tipo, essa atitude de procurar uma ajuda e tal. E aí eu queria saber, tipo, de que forma a gente pode ajudar sem interferir nesse direito dela de escolha. Então, Giovana, aí uma pergunta. Vocês já ofereceram levá-la ao médico? Sim. E ela diz não. Ela nem sai de casa assim mais. Pois é, esse é um problema recorrente também em relação à pessoa idosa, tá? Porque as medicações também que nós temos para tratar a depressão, elas não são fáceis, né? De você ajustar, da pessoa se sentir bem com ela, é tentativa e erro por parte do médico também, né? Claro que eles têm medicações hoje já bem modernas e tudo, mas eu sei até por experiência, né, aqui, que nem sempre isso daí é uma questão que você consiga. Existe, assim, algo que você tem de tentar, não é? Ver se a pessoa, conversar com ela, ver se ela concorda, mas realmente nós não podemos fazer mais do que isto, né? Ou pelo menos tentar falar assim, vamos tentar pelo menos uma vez? Se der errado, tá bom, deu errado, mas pelo menos a gente tentou. Né? Porque eu sei que a depressão ela vai levar ao quê? À morte. E a gente, eu fico sabendo de muitos casos, né, justamente porque eu cuido da questão e muitas pessoas relatam as coisas para mim. Outro dia eu fiquei sabendo de uma pessoa que virou para mim e falou assim: a minha avó, ela está sendo alimentada por sonda porque ela parou de se alimentar. E não é incomum que o idoso pare de se alimentar. Por que ele para de se alimentar? Porque ele cansou de viver. Ele cansou de viver. Ele cansou muitas vezes de uma solidão. Ele cansou de ser ignorado. Ou simplesmente ele realmente cansou de viver. Ele quer morrer. Não é incomum o idoso dizer isso, não é? É mais comum do que a gente às vezes possa pensar. Mas às vezes a gente fazendo uma companhia, né? Hoje eu tinha lido um artigo que foi produzido por um pessoal da Unicamp, foi feito tudo bem, em Mato Grosso do Sul. Pegaram lá uma comunidade e fizeram esse estudo. Assim, o que eles esperam? Que se eles precisarem de cuidados, que eles sejam cuidados pela família. E aí foi perguntado assim, você tem com quem você converse? Não é? A maior parte deles, porque não são idosos longevos, tá? São idosos mais jovens, tá? Eles disseram, tenho. Mas conforme a idade vai indo e a vida do jovem, não é, do mais jovem na família também vai indo, a carreira vai indo, a gente vai se enfronhando cada vez mais nas coisas, a tendência também é que às vezes esse idoso acabe ficando sem companhia. Então, a gente também tem, por exemplo, os centros de convivência dos idosos, que não é uma coisa ruim. Outro dia eu conversava com um médico, tá? E ele falava, eu converso muito com o médico, né? E o médico virou para mim e falou assim, Débora, a gente tem muito preconceito contra esses locais. É a mesma coisa que a gente não querer deixar o filho na creche. Na creche ele vai interagir, ele vai socializar, vai ter uma série de questões. E não existe só, aspas, né, creche para o idoso, o centro-dia, não é?
particular, existe o público também. É uma questão também das famílias, às vezes, procurarem ou buscarem também saber, e eu sei que é difícil, tá, Giovana? Eu sei que é difícil. A gente não demove o idoso daquela depressão, assim. Não, não, não. Mas busque dar mais atenção para esse idoso. Façam um pouco, façam, né? Revezem ali na família, se der como. Eu sei que às vezes também não dá. Eu entendo tudo isso, tá? Porque vivendo com as pessoas idosas, não é? A gente aprende as coisas. Sabendo dos outros casos, a gente também fica sabendo a experiência pelas quais os outros estão passando. Então, é assim, como você ajudar, eu acho que é assim, é tentar mostrar para essa pessoa que ela pode melhorar o modo de vida dela. A depressão tem um problema muito sério. Muitos agora estão dizendo que não é só um desarranjo da química do corpo. Eu conheço um psiquiatra aqui da Unifesp de São Paulo que trata os pacientes medicamentosamente. Ele diz que não dá para você fazer terapia se a sua química não está correta. Não vai adiantar de grande coisa. Eu até concordo com ele, mas tem novos estudos que dizem que depressão não é só isso, né? Mas às vezes a gente consegue conversar com esse idoso e tentar mostrar, mas não tem muito como obrigar a pessoa se ela não quiser. É uma opção dela, ela tem este direito de optar, e inclusive de optar por recusar tratamento que poderá levá-la à morte. É triste, mas é isso. Ô, Pro, a próxima a Obrigada. perguntar é a Thaís. Tá. Thaís, você tem a palavra. Depois eu vou ler uma pergunta que está no chat, tá? E aí chega a vez do Robson. Então é a Thaís, aí a pergunta do chat que é da Cíntia, e aí depois o Robson, ok? Tá. Thaís. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Em relação a gente como comunidade, né? Como que a gente pode se posicionar tendo um idoso na nossa residência? Como a gente pode se posicionar perante fila de SUS, perante a toda a tecnologia hoje que eles estão exigindo, né? Tá muito tecnológico hoje a nossa volta e muitos desses idosos eles não conseguem, né, acompanhar toda essa mudança tecnológica que vem avançando demais, assim. Como que a gente pode se posicionar perante isso? Um exemplo, a gente vai ao posto de saúde e eles falam, não, a gente só faz agendamento pelo WhatsApp. E esse idoso, ele não tem acesso a isso. Como a gente, como comunidade familiar, a gente pode se posicionar para ajudá-lo? Então, Thaís, discutíamos também, e temos discutido esse tema, eu tenho até um orientando no mestrado que está fazendo a dissertação dele sobre a questão de letramento tecnológico por parte do idoso, né? Então, a gente vai investigar pessoas idosas para verificar qual é o grau também de conhecimento que ela tem, o que pode ser feito em relação a isso. Eu diria a você o seguinte: não tem como na nossa sociedade, não só na nossa, mas nas sociedades hoje em geral, você fugir da tecnologia, né? E a sociedade, me parece, ela não está preparada para abarcar, né? A gente fala tanto em acolhimento, né? Daqui, acolhimento dali, mas a gente não está acolhendo a pessoa idosa. Então, de repente, a tecnologia chegou e você é obrigado agora a se virar com ela. Então, eu vou dizer a você, como é que eu faço aqui com os meus dois super idosos? Eu faço para eles. Então, eu acho que é assim, chegou ali, essa pessoa está acompanhada, certo? Então tá, como é que eu faço aqui para fazer esse agendamento? Porque você não está conseguindo mudar isto, né? Então, uma outra prática talvez seja a gente chegar, por exemplo, se é que é sempre assim pelo SUS, que eu estou sabendo que está sendo assim, tá, Thaís? Então, a gente talvez precisasse, como comunidade, levar esse fato, por exemplo, ao conhecimento do Ministério Público, que é um fiscal da lei, que tem um setor que atua em relação à pessoa idosa, e começar a dizer o seguinte: olha, o idoso não tem esse letramento digital que estão exigindo dele. Ele faz como? Não é? E também porque há idosos e idosos, né, gente? Tem idoso que faz e tem idoso que não faz. Não é? Tem idoso que detesta a tecnologia. Você vai fazer o quê? E de repente é assim,
a onda veio e você foi pego por ela. Ou você vai nadar, né, vai surfar ali, ou você vai sucumbir. Né? Então, é assim, quando se fala que a família, a maior rede de apoio da pessoa idosa, é nesse sentido também. A família tende a acompanhar esse idoso de preferência, ou ele tem de ser acompanhado por alguém que faça, não é, essas vezes de ajudá-lo com isto. Porque é o que eu percebo também. Outro dia meu pai falou para mim, mas se não fosse você, como é que a gente ia fazer? Falei para ele, também não sei, pai, também não sei, tá? Porque eles até tentaram, tá? Mas quando toda essa tecnologia veio, imagine, né? Um tem 96, o outro vai fazer 89. Meus pais estão há 71 anos juntos, gente. Tá? Então, vocês imaginem o quanto que você é surpreendido. Então, ele fala assim para mim, pesquisa para mim na internet. Ele fala para mim assim, porque ele não sabe. Ele acha legal, ele pega o meu celular, se eu dou para ele, ele lê, ele vai mexendo, ele faz assim, né? Ele pega o celular e vai fazendo assim, né? Ele sabe essas coisas, ele vê eu fazer, ele faz igual, tá? Mas ele não sabe mexer, né? Então pegava o mouse assim, né? Tinha medo do mouse, né? O ratinho ali, de repente, né? Então a gente tem de ajudar essas pessoas, tá? Inclusive na Constituição. Eu acho que o que a senhora acabou de dizer, a pergunta da Cíntia está dentro do tema aí, ó. Professora, Cíntia Cavalcante Moura pergunta: Professora, essa questão do idoso desistir de viver também pode ser ocasionada por fatos que ocorrem durante a vida, como, por exemplo, passar pela situação de ter de enterrar um filho? Pode, mas aí é o quê? É depressão. Uhum, Depressão. é. É aquele luto que, como os psicólogos dizem, né, e no nosso mestrado ele é interdisciplinar, né? Então eu trabalho diretamente com o pessoal da psicologia. E tem o professor Rodrigo Salles, que é especializado na questão do luto do idoso, né? Então é assim, ele vive aquele luto e ele vive aquele luto por mais de 6 meses. Até 6 meses é normal que a pessoa realmente sinta aquela perda e tudo. Passou disso, você precisa garantir um tratamento para esta pessoa. Então, às vezes, se a gente sugere, não é, uma terapia, não é, numa depressão, a pessoa vai falar. A gente sabe também que não é todo mundo que aceita uma terapia, mas às vezes a gente pode ir junto, a gente pode conversar antes com o profissional, nós como familiares, e digo isso, gente, porque já fiz isto. Não em relação aqui aos meus pais, mas a gente vive numa família, né? Mas em relação a uma outra pessoa da minha família, de quem eu gosto muito, que se recusava a fazer um tratamento de depressão, contra a depressão, tá? Foram quase 3 anos ajudando essa pessoa. Eu paguei 3 vezes psiquiatra até chegar naquele que realmente foi o que acertou, tá? Então foi assim, foi um trabalho meio que de formiguinha conseguir fazer essa pessoa passar por um médico. Por isso que eu digo, eu já passei por isso. Então, eu sei o quão difícil isto é, eu sei o quanto é, mas a gente precisa tentar para poder ajudar essa pessoa, tá? Então, é assim, a morte de um filho, porque ela é o inverso, né, daquilo que é o natural. O natural é eu morrer antes do que meu filho, não é? E quando o filho, né, a ordem se inverte, principalmente o idoso, ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar com isso. Na verdade, quem sabe, né? Quem sabe? Mas é assim, a gente sabe que na vida a gente vai ter perdas, e a gente precisa ver como é que a gente lida com essas perdas. E eventualmente a gente precisa de ajuda, e de uma ajuda profissional. Então eu diria assim, se vocês conhecem alguém que está nessa situação, busque principalmente aqueles psicólogos, e tem vários, tá? Que são especializados na tanatologia, que são especializados nesse tipo de caso de luto, porque eles são os mais adequados para ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Veja, a perda, porque eu sei por eles também, ela continua ali. Mas você aprender a conviver com aquela perda, né? A saudade vai estar ali, tudo vai estar ali. Quem já perdeu sabe, tudo vai estar ali, né? Mas você tem de saber que você ainda está vivo e que tem outras pessoas que gostam de você, que outras pessoas de quem você gosta. É difícil, mas aí eu só posso indicar o quê? Buscar uma ajuda especializada, e existem os psicólogos, deve ser psiquiatra também, dependendo do caso, né, especializados na questão do luto. Sim.
Eu vou passar a palavra para o Robson, e aí tem uma pergunta do Endley, acho que é assim, e aí eu leio a pergunta dele. Robson, você tem a palavra. Tá. Oi, professora, boa tarde. Prazer em tê-la com a gente aqui. A Obrigada, palestra foi muito produtiva, esclareceu muitos pontos aí. É o obrigada. seguinte, a senhora comentou em algum momento que, assim, aquela pessoa que cuida do idoso, que às vezes ele deixa o emprego dele, ele não é mais produtivo profissionalmente porque está cuidando daquela pessoa, e às vezes a pessoa só recebe, talvez, o benefício que a senhora falou, o BCP. E o que que é feito para essa pessoa que cuida, sendo que ele também, assim, não tem recurso para ele? E às vezes o recurso que entra só dá mesmo para fazer a manutenção do idoso que está doente, pode estar acamado. A gente sabe que medicação muitas vezes no posto de saúde não encontra. Então, assim, tem uma série de fatores aí que também às vezes tem que comprar com o valor que entra desse BCP, desse benefício. E aí a pessoa precisa também sobreviver, porque ela também é uma pessoa que ainda está ativa, né? Aí a senhora falou que tem alguma coisa, acho que no STF, que estava cuidando disso, para tentar ver se consegue um percentual. A senhora falou alguma coisa disso. Mais ou Não, menos isso? não, Robson, não existe nada disso. Tá? Hum, Acho que você entendeu errado. hum, Não existe isso, eu gostaria que existisse, hum. tá? Eu tenho pesquisado muito sobre esse assunto, porque aí você entra na questão do quê? Do cuidador familiar. Isso. Outro dia, uma pessoa que é uma pessoa muito bem estabilizada na vida profissionalmente, tá? Quando eu a conheci, faz o quê? Uns 3 anos, foi o começo da pandemia também, e tudo. Ela tinha acabado de largar um super emprego, um super salário, tá? Ela pode ser uma profissional liberal também, não é advogada, tá? Não quero dizer qual é a profissão, para cuidar da mãe. E ela um dia virou para mim e falou assim: nunca faça isso, nunca faça isso, porque você vai se arrepender amargamente de fazer isso, tá? Então é assim, o cuidador familiar, e eu sou uma cuidadora familiar, tá? Ele também precisa de cuidados, ele precisa de cuidados, né? Porque aquela tal história que saiu numa revista, acho que você, sei lá, não faz muito tempo no primeiro semestre, quem cuida de quem cuida, né? Os É médicos alguma coisa ficam. nesse sentido, eu já vi Exatamente. também. Então é assim. Lá fora, a gente tem uma boa discussão, lá fora e em outros países, tá? Estados Unidos principalmente. Você tem uma grande discussão sobre a remuneração deste parente que cuida, porque ele está desenvolvendo um trabalho. E a nossa Constituição diz que ninguém pode trabalhar de graça. Você pode fazer um trabalho voluntário, tudo bem. Mas às vezes você é a única pessoa, tá, que pode cuidar daquele idoso naquele momento. E todo mundo acha que você vai fazer aquilo porque, né, porque nossa, você é desprendido mesmo, porque você vai dar conta, porque isso, porque aquilo. Não, eu conheço famílias aqui em São Paulo, posso falar por São Paulo, tá? Quer dizer, famílias duas, tá? Que pagam para o familiar que cuida. E eu tô querendo abarcar essa luta, você sabe? Eu acho que a gente precisa passar a entender que o familiar que cuida, ele pode fazer aquilo com muito amor, e geralmente ele faz aquilo com muito amor, né? Porque ele está ali. Mas que ele merece também receber por aquilo que ele está fazendo. Porque muitas pessoas se aproveitam daquele familiar. Daí assim, nossa, mas é ele que está deixando, não é, se ser aproveitado pelos outros. Mas às vezes é assim, bom, se não for eu, quem vai ser? Se nenhum dos outros faz. Então, eu estou estudando muito essa questão, Robson, para colocar um artigo por aí para começar a levantar essa bandeira da remuneração do cuidador familiar. Por quê? Porque lá no mestrado, por exemplo, a gente tem um projeto todo de extensão e tudo, e eu trabalho nele, do cuidador profissional. Não é profissão, tá? Ser cuidador não é profissão, tá? Para começo de conversa, é uma ocupação. Mas todo mundo se preocupa com aquele cuidador que é o aspas profissional, que tem um curso, né, que aprendeu o que ele tem de fazer, o que ele não tem de fazer. Então a gente vê os aspectos legais dessa pessoa também, ensina ela o que ela pode fazer, o que ela não pode. Então tem uma pessoa que fala dos aspectos trabalhistas, eu falo de outros aspectos nesse curso para cuidador. Tá? Que qualquer um pode acessar, ele acontece às quartas-feiras,
Acho que vai começar por agora, né? Porque é um curso de extensão, um projeto, na verdade, de extensão, que existe lá no nosso mestrado. Então, veja, eu falei até para esse meu colega, a gente precisa começar a falar do cuidador familiar, porque ele é em número maior do que o cuidador, né, profissional, vamos dizer assim. E ele está sendo deixado de lado. Então, quando a Covid começou, eu não era idosa, e meu pai virou para a mulher lá onde eu fui levá-los para tomar vacina lá da Covid, aqui na USP, e ele falou assim, mas é ela que cuida da gente, ela tem de tomar a vacina, porque se ela pegar, o que vai acontecer com a gente vai pegar também. Ele falou, você, filha, você tem de tomar essa vacina. Ele falava, tá? Não conseguiu nada. Eu tive de esperar a minha vez, tá? Então, veja, é um absurdo. Eu lutei, eu consegui o apoio do Instituto dos Advogados de São Paulo, eles mandaram coisa para o governo do estado e tudo, para que o cuidador, aspas, profissional, recebesse essa vacina. Também não conseguimos, mas eu tentei atuar em favor deles, porque a gente trabalha junto a uma associação de cuidadores profissionais, a ACEMESP, tá, aqui em São Paulo. Então, o que eu pude fazer, eu fiz, no sentido de vamos, porque esse idoso chega na casa dos outros, né, para cuidar do idoso, e ele veio de uma condução, ele pegou um ônibus, ele pegou um trem, ele pegou um metrô, e ele estava lá sujeito a pegar uma Covid. E quantos idosos não morreram porque pegaram Covid do próprio cuidador, que também não sabia que estava com Covid? Né? Então é assim, nós estamos precisando saber o seguinte, nós não como familiares não daremos conta dos idosos, não daremos conta desses idosos. Outro dia uma geriatra virou para mim e falou assim, a geriatra até cuida aqui de pessoas na família, eu estava conversando com ela e falou assim, você mesma já pensou na sua velhice? Vocês já pensaram na velhice de vocês? Não, eu tenho 20 anos, eu não preciso pensar na minha velhice. Não, você precisa, porque ela vai começar agora. É agora que você tem de começar a poupar, é agora que você tem de começar a fazer tudo isso. Não é? A gente não pensa que a gente vai chegar lá. Ou então a gente pensa que vai ser tudo assim. A gente está vivendo e não precisa planejar. A gente precisa planejar as coisas. E eu acho que a gente está precisando, como sociedade, começar a se conscientizar dessa população que está crescendo rapidamente. O Brasil era um país jovem, já não é mais um país jovem. E a gente precisa saber lidar com o familiar que cuida, que tem de ser remunerado, tá? Se ele não quiser remuneração, aí tudo bem. Mas ele tem todo o direito de ser remunerado. Como você disse, esse benefício dá quando, olha, eu diria assim, quando muito, porque o seu quanto a gente gasta de remédio, não é? Quanto se gasta com fraldas, quanto se gasta com tudo. É muito dinheiro. Fralda, por exemplo, o SUS não paga. Certo? Então, como assim não paga? Quantas coisas que não são pagas pelo poder público, mas a gente está pagando imposto? Por que em outros países a gente consegue e aqui a gente não consegue? Não me parece que seja falta de dinheiro. E os remédios também, às vezes, muitas vezes, não se encontram com facilidade. E aí é desse mesmo recurso que você também vai ter que prover essa situação, porque o idoso não pode ficar esperando o remédio estar na prateleira do SUS, então ele tem que comprar. Então, às vezes vamos supor, até o próprio cuidador, dentro daquela situação, às vezes ele tira do recurso dele, que já não é tanto também. Então, ele passa a ser também um responsável financeiro, assim, porque num momento de uma situação adversa, ele tem que fazer, porque ele está vendo a pessoa numa situação daquela. Então, assim, é o que a senhora está falando. É importante também que olhe para aquela pessoa que se coloca num trabalho que não é voluntário e sem remuneração, porque também ele precisa depois, vamos supor, num falecimento, alguma coisa, ele precisa retomar a carreira profissional dele, trabalhar, ele precisa depois voltar ao mercado de trabalho, e como que se volta ao mercado de trabalho depois de um tempo que ele passou fazendo isso? Então, quer dizer, são coisas assim que precisa ser também pensada e observada com um pouco mais de cuidado, né? Sim. Pro, eu posso ler a pergunta do Wendley, acho que é assim que pronuncia. Uma Deixa eu falar uma pergunta. coisinha, Adriana. Sim, Pro. Disso daqui do Robson, tá? Ainda que a gente entre um pouquinho aí no tempo. O Acho tempo que é seu. a gente precisa conscientizar a nossa população da necessidade de agir nesse sentido, de provocar o pessoal de Brasília para Sim. essas questões mais sensíveis, tá? Porque se nós não nos unirmos, o idoso é invisível. O idoso é invisível. E nós precisamos dar visibilidade, que nem a gente dá para criança e adolescente. Sim. Haja vista que o Estatuto tem 20 anos, né? E como a senhora apresentou, não se enxerga a efetiva eficácia. Não.
O Wendley faz uma pergunta que está relacionada ao estatuto. Uma pergunta: não pode haver abandono do idoso. Quando ele abandonou a pessoa e voltou para a vida dela, agora idoso, precisando de ajuda, o filho é obrigado a ajudar mesmo nessa situação? É. Sim, Desculpe, sim. tá? Ele é obrigado porque é assim, você não pode abandonar. Tudo bem, essa pessoa te abandonou. Ninguém vai exigir que uma pessoa que tenha sido abandonada efetivamente dê amor àquele que a abandonou. Nós não estamos falando de nada disso. Mas já teve vários casos aí, Wendley, de pessoas que idosas retornaram, tá? E depois foram ao judiciário porque não foram acolhidas pela família e conseguiram alimentos. Com alimentos que ela consegue então efetivamente manter às vezes alguma coisa na vida dela. Agora vamos deixar também uma coisa clara, que quando eu falo isso a pessoa fala assim: como assim? Ainda vou ter de pagar alimentos? Me abandonou, certo? Então, você vai precisar pagar só aqueles alimentos que são os necessários, tá? Para que a pessoa viva. Nós não estamos falando aqui mais em manter um status, que é aquilo que acontece com o artigo 12 do Estatuto da Pessoa Idosa, quando a gente está falando assim que ela pode pleitear os alimentos. Neste caso não, por quê? Porque ela mesma deu razão a que ela não receba os alimentos na sua integralidade em razão da atitude que ela teve no passado. Mas eu também conheço um caso muito, muito esquisito, que eu vou, assim, chega até a ser meio que engraçado se a gente fala. Eu fui procurada pelo neto, né, dessa pessoa. O avô sumiu, desapareceu, escafedeu-se, décadas. Num determinado momento ele volta doente. E a avó aceitou esse homem de volta. E ainda virou para os filhos e falou assim: o que vocês querem, que eu abandone o pai de vocês agora que ele precisa? Eu vou cuidar dele. Daí eles queriam saber o que eles podiam fazer para impedir a avó de receber o marido de volta. E vejam, um detalhe: o marido tinha constituído uma outra família, tinha casado num outro estado, bígamo ainda. Quando ele ficou viúvo, ficou doente, e os filhos do segundo casamento dele, que era nulo, né, não queriam saber de cuidar dele. O que ele fez? Voltou para a primeira família. E essa mulher aceitou ele de volta, dizendo que ela tinha de cuidar dele. Eu falei para ele: você já se perguntou se a sua avó ficou esperando todos esses anos para ter seu avô de volta? Não sei, né? O amor tem tantas coisas aí, porque parecia que essa mulher amava ainda aquele homem, não sei, certo? Então, são tantas as coisas que acontecem na vida, né, que não dá para a gente também julgar. Mas é assim, legalmente falando, se essa pessoa pedir alimentos, você vai ter de pagar alimentos? Você vai ter de pagar alimentos, mas só os necessários para a subsistência dela. Se você olhar o artigo 1694 do Código Civil, no parágrafo 2º, você vai ver que aquela pessoa que se coloca nessas circunstâncias, ela só tem direito a receber o necessário para a sobrevivência dela, tá? E não mais do que isso, porque daí também ia ser demais, né? Ô, Pro, só para aproveitar, eu acho que isso responde à pergunta da Ana Cláudia Ferreira. Ela diz assim: por favor, pergunte para a professora de qual filho é a responsabilidade. Minha colega de trabalho tem 4 irmãs e agora estão tendo que cuidar do pai que é 60 a mais, está internado em clínica de reabilitação. Todas as irmãs são obrigadas a colaborar? Claro. Sim. Quem pode mais, quem pode menos, paga menos, porque eu só sou obrigada a colaborar com aquilo que não vai também prejudicar a minha sobrevivência. Então, é assim, se todas podem colaborar, sei lá, com R$ 500 por mês, e é o que ele precisa, R$ 2.000 por mês, então todas colaboram igualmente. Agora, se há ali uma grande disparidade, aquela que pode mais vai pagar mais, aquela que pode menos vai pagar menos. A gente sabe que vai dar briga na família, mas vai dar de qualquer jeito mesmo. Professora, são 18h30, a gente combinou que ia ser pontual. A gente teve 218 estudantes da Rede Ânima do Brasil inteiro participando. Eu te agradeço imensamente, eu agradeço a todos que estão aqui conosco agora, ainda temos 160 participantes.
A Lucineide vai colocar a lista mais uma vez aqui, todo mundo tem que ter preenchido. Rapidamente, a gente precisa checar a lista que vocês preenchem com a inscrição no Simpla. Então, leva mais ou menos uns 5 dias para a gente conseguir emitir o certificado dos participantes. O pessoal estava perguntando, eu fui respondendo, se alguém não pegou a resposta, é isso sobre o certificado, ok? Professora maravilhosa, muitíssimo Adriana, obrigada. Sim, perdão interromper, mas é só para complementar essa minha dúvida que você comentou com a professora agora. sim. Boa noite a todos. Boa Professora, noite. muito obrigada pela resposta da senhora. Mas essa questão que eu comentei da minha colega de trabalho, o pai dela é usuário de drogas e agora elas estão fazendo uma arrecadação entre as irmãs para pagar uma clínica de reabilitação. Só que a senhora acabou de comentar que só é dever dos filhos bancar os custos essenciais, como alimentação. Nesse caso, a briga de família foi em torno de todas têm que ajudar a manter ele na clínica de reabilitação. Isso se aplica ou não? Se aplica. Não, se aplica o quê? Você diz assim, de pagar só o mínimo essencial? Não, no caso eu estou falando de pagar essa clínica de reabilitação. Claro, se aplica. Se ele está ali e com isso você pode, de repente, melhorar o nível de vida dele, fazer com que, de repente, ele deixe de ser usuário de drogas e passe a ter uma vida independente, sim, se ele quiser, inclusive, né? Porque tem viciados em drogas que não querem saber disso, tá? Então, eu diria assim, é dever da família cuidar da pessoa idosa. Está na Constituição e está no Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Então, legalmente falando, é isto. A gente sabe que, na prática, por conta do Estatuto não estar sendo tão efetivo, muitas vezes não é isso que acontece. Mas em muitos campos não é assim que a coisa acontece, né? Então, se de repente alguém judicializar, tá? Aí o judiciário vai dizer quem é que vai precisar pagar o quê, tá? Mas sem dúvida uma não vai ser o Estado. Porque se ele tem 4 filhas, o Estado vai cair fora e ele vai atribuir esta função como tem que ser, tá? Família. Tá? Okay. Perfeito, professora. Muito obrigada. De nada. Pro, muito obrigada. Eu agradeço imensamente sua participação, muito esclarecedor. Eu vou encerrar nossa gravação. Se a senhora quiser dar as últimas palavras para a galera. Então, eu queria, assim, agradecer todo o interesse de todo mundo que veio, que participou, Adriana. Agradecer a você por esse convite para falar de um tema que eu amo, tá? Poder ter tirado também algumas das dúvidas das pessoas. Muitas dessas dúvidas também a gente às vezes também não tem uma resposta, né, única, não por nada, mas é porque não se tem mesmo, não é? É uma questão assim, eu acho que a gente precisa aproveitar tudo que foi falado aqui e ir divulgando, porque nós somos multiplicadores, né? Então eu acho que é muito importante que a gente multiplique isto tudo, tá? Então é só isso, para divulgarem a favor dos idosos, porque quem é muito jovem vai ser o idoso de amanhã, e eu provavelmente não vou querer ser tratada como os idosos estão sendo tratados hoje. Então, a gente tem muito o que fazer. Temos melhorar. Temos muito obrigada. Obrigada, Pro. Uma boa noite, professora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, Boa pessoal. noite. Obrigadão. Tchau. Boa noite.